Hello guys, good morning. Hoje a gente vai falar sobre question words. Que estrutura utilizamos para fazer perguntas em inglês? Who, where, when, why, what, which, and how. Então vamos aprender hoje em que situação utilizar cada uma delas. A primeira que a gente está vendo aí é who. Who is calling? Who will reach the phone first? Que situação a gente vai estar utilizando who quando estivermos falando sobre person, about people, ok? Whose is only used to refer a person or a people. Vamos utilizar o who somente quando nos referimos a pessoas ou pessoas, tá? Quando formos falar sobre o plural. Temos alguns exemplos de frases para vocês. Who is the best football player in this world? Quem é o melhor jogador de futebol no mundo? Então, quando formos utilizar sobre pessoas, who. Where? Where should you go? Where, nós vamos utilizar about the position and a place, ok? Where is used to refer a place and a location. Então, posição e lugar, quando quiser perguntar onde fica determinado local. Where is the library? Where do you live? Where you can buy lunch? When can you go vacation? Sobre o que vocês acham que é o when? When é in time, occasion, and a moment. When is used to refer to a time or occasion, ok? Referente a tempo, ocasião ou um momento. When did the store open? Quando a loja abre? When is the birthday? Quando é o seu aniversário? Why? Why are you angry? Que situação a gente vai estar utilizando why quando quisermos um reason ou explanation, né? Um motivo ou uma explicação. Por exemplo, why is the window open? Por que essa janela está aberta? Então, nesse caso, a gente vai estar utilizando o why. Ok, guys? Em English, né? Por que você quer tanto aprender inglês? E a resposta seria because, ok? A gente sabe que no português temos aí várias formas de responder, várias formas de utilizar o porquê, mas no caso do inglês é why ou because. What? What is it making the sound? What a gente vai estar utilizando para coisas específicas, né? Ou objetos, né? What is used to refer to specific information about something. Uma informação específica sobre algo. For example, what is your name? Né? Qual é o seu sobrenome? Então, nesse caso, a gente vai estar utilizando what. O which. With this shirt, should I choose? Em que situação eu vou estar utilizando o which? Quando for uma choice ou alternative, tá? Quando for a questão de escolha, você vai estar utilizando o which. For example, which dish do you order to? Pizza ou lasanha? O que você prefere nessa ordem? Pizza ou lasanha? E assim, é o mesmo caso de which day should we go? Monday ou Friday? Quando é o dia, provavelmente, que nós vamos? Segunda ou sexta? Então, nesse caso, você utiliza which. E o who will stop the baby from crying? Que vocês acham que a gente vai utilizar? Quando way ou manner ou description, tá? How is used for description or something way is done. Quando for uma maneira, um jeito, uma descrição. Nesse caso, quando quisermos saber sobre alguma dessas situações, vamos utilizar o how. How do you go to school? Como você vai para a escola? How can you learn in English quickly? Como você aprendeu, né, o inglês tão rapidamente? E how do you feel today? Como você está se sentindo hoje? Também temos aí a opção do how often, que é em relação à frequência. Lembram que a gente estudou sobre os advérbios de frequência? Então, quando a gente vai perguntar sobre a frequência de algo, utilizamos o how often. For example, how often do you have classes? How often does she study? Tia, mas aí no caso a gente tem o how
E temos o often. Os dois, eles sempre vão vir juntos? Não, como a gente viu, o how, lá atrás, ele era relacionado a quê? A como. Então, aqui, a gente tem o how often e agora o how was, né? Que não vai vir na tradução, na sua tradução exata. Ele vai vir como quão velho, né? Se a gente fosse traduzir. Mas qual a idade, né? No caso. E how far sobre a distância. Por exemplo, how far is your house from here? Então, no caso aqui, não é uma tradução exata. É por isso que eu falo muito para vocês. Não se peguem as traduções, tá? Vocês precisam entender a situação que está acontecendo. E o how many, que foi o que a gente viu na nossa aula passada, que a gente vai estar utilizando para quê? Para countable nouns. Do you remember? Vocês lembram do how many e do how much, que estudamos na aula passada? Exatamente. Countable noun. How many people live in your city? How many days are there in July? E o how much vamos utilizar para quantity e price. Lembrando que se for quantity, é para um countable noun. E quantity, how many, countable, how much, uncountable, and price, tá? E o preço. Por exemplo, how much time do you need? Ou sobre o preço. How much does this shirt cost? Ok? Então, a diferença de how many e how much também é uma question words. E agora, algumas perguntinhas que vocês podem responder mesmo enquanto a gente estiver aqui na nossa aula. Primeira, how is favorite actor or actress? Mas se quiserem copiar também para depois me mandar, fica a escolha de vocês. Where do you live? When is the National Day of your country? Why do you want to learn in English? What do you do in your free time? Which do you prefer, chocolate or pizza? How do you celebrate in your birthday? Então, vocês vão responder essas perguntinhas com com as estruturas corretas. Se quiserem mandar para mim, podem mandar. Uma revisãozinha, vamos lá. Who, person. Where, position ou place.